um assunto tão complexo, Muito. né? Porque, assim, envolve a parte da educação e envolve a parte de educação de casa. Desorganizar. Aí começa a mãe se desorganizar. Uhum. A mãe se estressa. O que é que aguenta, Raquel? É muito. Né? Você que indica. Então, assim, a mãe ela já se desorganiza, a criança ela já se desorganiza, ela já chega com uma carga tão grande na escola. Aí tem a professora, coitada, que tá lá para cuidar de todo mundo, desorganiza também. Você falou também que hoje elas têm direito, né? O cuidador na sala de aula. Mas tu imagina, tanto de alunos dentro da sala com cuidadores. É inviável, amiga. Infelizmente, na realidade do dia a dia é inviável. Infelizmente, é inviável, da realidade que a gente vive, né? E é importante abordar também, eu como mãe me coloco nessa posição, que eu vou falar agora, a importância de nós como mães sabermos que a criança está ali no ambiente escolar, é escola, não é a extensão da nossa casa. Sim. É porque tem mãe que a gente vê que, porque ele faz isso aqui em casa. Infelizmente, na escola não vai poder fazer e você tem que respeitar, né? E eu vejo a luta do professor, sabe? Os professores, eu trabalho com equipe de professores excelentes. Eu sofro falando de cada um deles, do diretor, todos. Porque eu vejo, eles tentam de todas as formas, sabe? Eles tentam de todas as formas fazer acontecer e dar certo. Eu vejo a luta que é, Manu. Eu vejo, eu vivencio. É tanto que tinha uma mãezinha lá da creche em que eu trabalho, que quando ela era só mãe, ela tinha uma visão, ela chegava lá com a reclamação que eu fiz, e ela passou a ser funcionária. E hoje eu olho pra ela e digo, cadê aquela mãe bravinha que vinha aqui só pra reclamar? Hoje ela passou a vivenciar e ver que infelizmente não tem como um professor. Nós como mãe, é difícil a gente dar conta de um em casa e um professor com 30 alunos aqui na sala, cada um com a sua deficiência. Então a gente tá falando só do autismo, não tem só autismo. Sim. Né? Tem o síndrome de Down, tem o cadeirante, tem o TOD. Tem um TOD que as pessoas têm que ter informação sobre o TOD. Então, para o professor, a luta hoje é grande. Nós pais, né, pais atípicos, temos que ter essa noção. Que nós temos que encontrar neles ajuda e que os professores também têm que encontrar em nós uma família que ajude realmente. É como eu disse, né? É um pilar. Sim, né? É sim. um pilar. É a casa, a escola e o profissional, né? Quando isso dá certo, então a evolução da criança ela é bem maior. O desenvolvimento da criança, Raquel, é bem maior. É rápido. Rápido. É muito rápido. É tanto que quando eu digo, tira o celular da criança. Isso aqui é como um chupeta. Tem criança de 4, 5 anos com chupeta. Lá deformando toda a cavidade dentária, falando assim, que é o sistema anterior, que a língua ela posiciona pra frente, e ela se acostuma com aquela língua ali, por causa da anatomia do bico. Sim. Fica falando assim. Vai falando assim, aí tem esse fonema que vai trocar, porque não tem força na língua. O R, né, que hoje é a dificuldade de muita criança, né, porque não fala prato, é pato, né? Ela troca, né, o R pelo R. É a única coisa, menina. Prato, pato, é a única coisa. Ou mas ele tira, né, o fonema, o R, ou eles trocam pelo L, que é o mais fácil, né, que é o plato, né? Então, assim, tem toda uma consequência. Sim. Aí a gente vai ter que procurar a causa, né? E é muito difícil, sabe? É muito difícil. É difícil, eu entendo também as mães. Quando eu digo, tira a tela. Aí elas olham pra mim e dizem, como? Né? Tipo assim, como, doutora? Minha senhora que tá lá, né? Eu sou dona de casa, às vezes, né? Tem mães empreendedoras, né? Uma dos meus focos também, Raquel, é o incentivo dessas mães empreendedoras para empreender em casa. Sim. Né, Raquel? Porque você sabe como é difícil você estar fora de casa, você, né, vive isso. Como é que você estudar, como é que você trabalha, como é que você dá conta de casa, dá conta do marido. Sem falar, né, num ponto muito importante, Raquel, é que é a questão familiar. Né? Essas mães, Raquel, às vezes são só. São sozinhas. Né? Elas não têm o suporte de um homem provedor dentro de casa. Elas não têm um suporte de homem para defendê-la, para dar apoio ali quando elas precisam. Porque quando a família é estruturada, que tem, né, a família, o homem e a mulher, então às vezes ela tá cansada, sobrecarregada, tem um homem ali, epa, tô aqui, minha filha, né? Até pra dar moral mesmo na criança, né? Sim. E muitas, Raquel, não tem esse suporte, né? Então elas têm que trabalhar também, porque elas não vão viver só de PPC, né? Só com aquele salário. Às vezes ainda nem consegue. Irmão, tu aceita só a solicitação? Um monte de gente me pediu pra fazer a live. Vai, mande aí. Oi? Eu já enviei a solicitação. Miss Raquel. E aí, Raquel, o que acontece? Então tem esse problema também.
Mano, esse é um ponto que me dói bastante. Incrível. Meu esposo. Eu costumo brincar com as meninas quando eu saio pra missão, né? Ah, cadê as meninas? Meu filho, meu marido cuida melhor do que eu das meninas. E por que isso me dói? Porque eu sei da necessidade. Eu sei da necessidade de ter alguém, uma rede de apoio. Mano, tem uma rede de apoio que abre portas. Porque a criança entrou em birra, né? A criança entrou em birra. Tem momentos que eu não vou conseguir segurar. Aí eu faço o que eu faço pro pai. Tem um suporte. Tem um suporte. Meu filho, dá continuidade aí, porque não tá dando pra mim, porque chega esse momento. Mesmo eu tendo muito conhecimento, tendo acesso a muitas informações. Tem um momento que a minha estrutura emocional não consegue. Pela labuta de casa, pela situação do trabalho, pela situação ministerial, né, de ministrar fora, N coisas, faculdade. Eu vou ter um limite. Aí você ter alguém que entregue o seu tesouro ali só por alguns minutos é incrível. E por que isso me dói? Porque eu sei que mães não têm. Além de não ter um pai presente, né? Infelizmente, eles não têm uma mãe que cuide, que ajude, uma irmã, não tem um suporte. Infelizmente, deixa eu tirar daqui. Tá, eu vou sair. Pede para elas virem para a rádio. Eu já pedi pra rádio pra Deixa dar eu uma passar aqui o contato. Então, mano, a rede de apoio, ela é muito necessária, que eu quero me dirigir. Se você puder, ajude. Ajude. Tire meia hora do seu tempo e vá lá na casa dessa mãezinha e converse com ela. Às vezes é o que você fala, mano, é só um abraço. Às vezes só precisa de um abraço, sabe? Minha irmã vinha aqui lavar tua louça, é necessário. Essa rede de apoio, ela é necessária. E entra também, amiga, na questão da autoestima da mãe. Mesmo, é verdade. Da autoestima. Sabe, Raquel? Às vezes eu vejo aquela mãe cansada, sabe? Aquela mãe com cabelo feio, a unha feia. Por quê? Porque não tem tempo, Raquel. Ela não tem tempo, ela não tem com quem deixar dividir, né? Como você disse, o peso daquela criança. Aí ela acaba se entregando. É verdade. Aí, Raquel, a gente entra num ponto bem delicado, que é a ansiedade, que é a depressão, que é o desespero. E hoje, Raquel, eu sempre gosto de estudar e olhar os índices, né? De número de autistas, né? E tal, e tudo. E eu fico assim, triste nos índices de mães que matam seus filhos e depois se matam. É um ponto que a gente não gosta de abordar, mas que é tão necessário. Né? E não é exposto, e não é falado, é camuflado, né? Então, a gente que está nesse mundo, né, já não tem essas informações, né? E quando a gente vai em busca, né, ou então quando acontece isso, é um impacto, porque chega um ponto que a dor é tão grande. Por quê? Porque não tem suporte. O teu filho está ali sofrendo. Muitas vezes, Raquel está passando fome. Por quê? Porque não tem nenhum auxílio. Então, ela não tem como trabalhar, ela não tem como dar o suporte para aquela criança e ela entra em desespero. Aí ela diz assim, tá doendo. A dor é maior. Mas a dor é maior se eu ficar viva. E se ele ficar vivo. Aí vem o desespero, aí acontece o quê? Vamos acabar com ele, achando que vai ser a solução desse problema. Muitas mães, Raquel. Muitas mães. Tem testemunhos assim incríveis. E chegou no meu consultório na beira. Sim. Doutora. E eu chego ali, né? Oro com ela e tudo. E ela diz assim, Manu, essa semana mesmo. E pensei nisso. Porque eu não aguento as crianças chorar. É uma realidade pouco abordada, mas vivenciada dia a dia. Já ouvi relatos, né? De mãezinhas. E aí, o que fazer nesses momentos de desespero? O que é que eu faço, Manu? Aí onde entra a fé, né? Mas muitas vezes, amiga, tem mais fé. Nem acredita mais em Deus. Sim. Muitas dizem assim, eu não acredito que Deus existe, doutora. Não acredito. Porque eu passo por tanta luta, aí vai falando, eu sou doente, e não sei o quê. Porque vem as doenças também. E aquela mãe tá sobrecarregada, Raquel.
aquela mãe tá cansada. Por mais que ela tenha força pra lutar, por mais que ela tenha, né, aquele vigor de lutar, chega a hora que o nosso corpo para. Sim. Nosso corpo para. Né? E aí, o que fazer? Qual o suporte? Né? Por isso que eu adoro quando tem lives, essas coisas, né? E eu fico mandando pra elas tudinho. vai assistindo aí, né? Por quê? Porque a gente precisa diariamente, né? Tá com essa dose de ânimo. De ânimo, de acordar e dizer assim, Deus vai ser um novo dia e vamos lá na batalha de novo. Agora que tá mais. E agora tem Glória a Deus, uma vitória pra nós. Por isso, Vocês estão agora. olha aí, gente, vamos ver pra onde nós São estamos. Paulo. Estamos em Cajazeiras, um abraço aí para o povo de Cajazeiras, Paraíba. Rio de Janeiro, Paraíba. Barreto, Quixadá, meu Quixadá aí, um beijo para vocês, Calcaia, Eusébio, Caruaru, Aracati, Serra Talhada, São Paulo, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, um abraço para vocês aí. Tá no Maranhão e Piauí também. Tá no Maranhão e Piauí? Sejam abraçados. Gente, sejam abraçados, né? Nós estamos aqui para fazer a diferença mesmo. Celiana, Lê para os ouvintes. nossa missionária Raquel é maravilhosa, sou mãe de criança atípica. Um beijo para o José. A inclusão hoje é muito difícil, não por parte do professor, mas sim por parte da gestão pública, que não dá suporte aos profissionais, atende nossas crianças atípicas. Boa tarde, estou ouvindo a rádio agora e já trabalhei com a missionária Raquel na mesma escola que ela trabalhou. Olha aí! Ela é uma mãezona, né? Sempre de mãe solo, uma criança atípica. O filho dela é um querido, mano, José. Ele é autista também. Recebeu, inclusive, o diagnóstico há pouco tempo. Mas ele é uma mãe assim, incrível. Incrível. Cheiro, tá? Mãezinhas que estão me assistindo, tanto no meu Instagram, né? Como aí na rádio, mande mensagem. Qual é o número? Tá? 85. Olha, o WhatsApp do programa da rádio é 85999219046. Para vocês estarem aí, porque eu não estou com meu celular está longe. Eu não tenho como ir acompanhando aí vocês conversando, perguntando alguma coisa. Então, entre no WhatsApp aqui da rádio, que a gente está aqui com a tela aberta e a gente fica tirando as dúvidas de vocês, combinado? E, como eu falei para vocês, esse programa aqui é de vocês, não é meu. Olha, essa mãe aqui, ó, também. Carla Veras, ela também. Tem ela. Vai. Paz e boa tarde, entrando agora nessa programação nova que já é uma bênção, glória. Glória a Para a glória de Deus, Deus. que também será a bênção para todas as famílias atípicas e não atípicas, é verdade. Pois essas famílias, principalmente não atípicas, terão mais informações, olha a importância, viu? Isso. E terem mais empatia, inclusão, amor e principalmente não falarem algo que não vai machucar uma família atípica, por desconhecer as lutas de cada familiar, mais amor e menos preconceito. Mãe atípica, irmã Carla Veras, outra guerreira, Deus abençoe, irmã Carla Veras. Amém, Carla Veras. Luz de canoa quebrada, mandou mensagem em áudio. Irmãs, a gente não consegue ouvir o áudio, se vocês Na puderem. verdade, a gente consegue. Consegue, né? Consegue ouvir a irmã, Luz de canoa quebrada. A importância, né? A importância, Raquel, Sim. também, né? Como essa mãezinha Abordou, falou, né? né? Abordou. Dessas famílias que não têm, né? Crianças atípicas. Isso. Eu tenho uma prima que tem 2 filhos, né? Inclusive, tá aí. Um abraço aí pra ela. Tá trabalhando. A melhor design de sobrancelha. Eita, Pra fazer a propaganda. Né? A patrocinadora aí do programa, né? Autista com Amor, um abraço. E aí tem duas crianças, né? E Sim. desde pequena, Raquel, eu sempre conversava com eles. Também na nossa família tem a nossa prima que tem 2 filhos autistas, Sim. né? E eles brincam muito juntos. E eu pegava e com eles dois, eu disse assim, olha, o autismo, aquela criança que tem um cordãozinho, eles perguntavam, tia, esse cordãozinho, tia? Aí eu dizia assim, ó, esse cordãozinho é pra dizer que a criança é autista. Ela não é doente, ela só tem, Sim. né, alguma dificuldade. Quando Sim. você vê uma criança assim, você ajude, né? Eu sempre dizia, você ajude essa criança. Tia, tanto que quando a gente vai pros parques e tudo, aí ele olha pra mim, é autista, né, tia? Eu disse, ajude. Então, assim, Raquel, tu imagina se todas as mães fizessem isso com seus filhos, educasse aquela criança. Olha, não tem que excluir aquela criança da escola. É verdade. Você tem que chamar essa criança, né, para perto de você, ajudar ela. Porque os autistas, uma característica muito grande deles é o isolamento. É o mundo deles, né? Tem uns que se isolam muito. E aí as crianças estão lá, né? Vê, e fica brincando, fica rindo. Né? Então, assim, a importância, né, de uma mãe é educar seus filhos, né, para receber essas crianças autistas, para receber essas crianças com deficiência.
com síndrome de Down, Sim, né? sim. Olha, tem mães aqui muito. Cadeirantes. Ai, que coisa Ó, maravilhosa! Meu filho é autista daqui, ó. Meu filho é Oh, autista. glória a Deus por a oportunidade. Toda arrepiada de cabeça aos pés. Oh, meu Deus. Boa tarde, sou mãe de uma menininha autista e é muito difícil lidar com tudo sozinha. A rede de apoio é importante, mas infelizmente não Não tenho. tenho. Sou mãe solo. Sou mãe solo. E tudo que eu tenho que fazer sozinha. A gente se anula muito. Somente em Deus que consigo se manter em pé. Aí, minha irmã, é o que a gente estava falando, né? É como é difícil, né? Hoje você dar suporte, trabalhar, né? E ser mãe, né? Tudo ao mesmo tempo. Recentemente, eu dei uma entrevista para uma rádio, também mandar um alô bem grandão para a rádio maravilhosa do Rio Grande do Sul. A minha maravilhosa deve estar aí nos assistindo. Ela me deu a oportunidade, Raquel, de estar levando um tema muito, muito, muito legal, que era o empreendedorismo com as mães de autista. E necessário. E necessário. E assim, foi um bate-papo muito bacana também. A audiência da rádio dela foi lá nas alturas. Por quê? Porque é um tema também carente. Sim. O que elas podem fazer, Raquel, para elas ficarem em casa e ter aquele suporte, dar o suporte para a sua criança em casa e empreender. Muitas mães, elas sabem fazer um cabelo, elas sabem fazer uma unha, elas sabem fazer um doce maravilhoso, elas sabem fazer um bolo gostoso, uma torta gostosa, né? E por que não trabalhar dentro de casa? Né? Então, assim, várias N's, mães de autistas, né? Pacientes minhas, hoje montaram seus próprios negócios em casa, né? Hoje a gente tem uma ferramenta muito importante, né? Porque também eu vou trazer uma pessoa com essa ferramenta para dar suporte também no nível de marketing digital, para a gente abordar um assunto aí, empreendedorismo, né? E trazer uma pessoa especializada em marketing. Como é que essas mães vão fazer, né? A questão de rede social, como é que elas vão divulgar essas redes sociais, sim, né? Para a gente dar um suporte para elas, né? Uma renda para elas. A Manu também é empreendedora, a Manu também é empresária. Né? Para quem não me conhece, eu sou a Emanuele, né? Eu sou especialista em autismo há muitos anos em linguagem. Eu sou fonoaudióloga, né? Amo. Também trabalho parte de idosos, né? Com uma base de disfagia. Também é um assunto também que eu vou trazer, que é muito importante. Que salva vidas, gente. Salva vidas. Né? Porque tem idosos que param de comer. E aí vão para a sonda. E aí? E aí tem a parte da fonoaudiologia, que é sim, muito linda, que é a parte de disfagia, que a gente reabilita o paciente, principalmente os idosos, Parkinson, AVC, né, que ficaram com sequelas, né, que a gente reabilita para voltar a comer por via oral, né, a parte da comunicação, isso aí é outra partezinha aí da fono bem interessante. E aí, então assim, são temas, né, que precisam ser abordados, são temas que precisam ser expostos, para a gente conhecer. Sim, né? Conhecer, principalmente, né? E dar suporte, né? Dar estratégia para essas mães, o que fazer. Né? Um assunto também muito importante, né? Que as mãezinhas aí que estão me assistindo, e você também, Raquel, tem sim, autoridade, é a parte que eu acho, assim, a linguagem eu acho fundamental, porque a linguagem, ela muda o comportamento da criança, ela muda tudo. Sim. Mas o desespero das mães, Raquel, queria até que você falasse um pouquinho sobre a seletividade alimentar. Ok. É um tema que precisa realmente ser bem abordado, porque a alimentação é a base de tudo, né? De formação, principalmente a criança quando está na formação dos primeiros anos de vida. E quando você se depara com uma criança que simplesmente, eu acompanho casos de uma mãezinha, a criança fica em fase, tem fase que ela quer comer só o pão, e a criança é não verbal. Aí a criança passou a fase do pão. Para essa mãe identificar o que vai acertar para essa criança comer agora, e ter que suplementar. Depois. Já não gosta, né? Minha irmã. A água parece que tem... Pronto. É aonde a intervenção profissional. E eu vou fazer um apelo. Eu não vou fazer um apelo para as mãezinhas que estão nos ouvindo. Aquela não tem criança atípica, mas você conhece alguém. Porque, infelizmente, outro tema que precisa e necessário ser abordado é a questão da aceitação. Já estou anotando, viu, gente? Aí os temas. A questão vocês também que são profissionais, né? Também me dê um oi. Manu, eu trabalho nessa área, eu quero ajudar, né, essa causa. Esse programa, repito, são de vocês. Eu estou aqui só como canal de facilitação de vida, né, de vocês. Deixa eu ver aqui. Estou vendo ali o feedback do pastor Gildé, no grande homem de Deus, ali do Taitinga.
mandou aqui, ó, muito difícil ainda é a nossa sociedade aceitar e entender as crianças atípicas. Pastor Deus abraço, te abençoe. É verdade. Então é uma questão que precisa ser muito abordada. E é gritante a questão da aceitação. Eu estou falando não da sociedade, sim dos pais. Nós nos deparamos com uma grande quantidade de mães e pais que infelizmente querem fechar os olhos para o diagnóstico dos filhos. E com isso a criança acaba sofrendo. A criança, em vez de ser ajudada precocemente, infelizmente acaba ali atraindo outras situações e outros problemas, outras dificuldades, por não ter ali o tratamento necessário para aquela fase. Né? Falamos de mãe que infelizmente passa pela questão da seletividade alimentar. Para a glória de Deus, a minha não tem mais, já teve, só queria comer macarrão. Era macarrão de manhã, de tarde, de noite, era macarrão. E Raquel, qual a estratégia assim, que tu fazia na prática? Sempre oferecer. Embora ela não aceitasse, está ali disponível. Um dia eu tinha fé, ela tinha nojo, Raquel? Não. Ela mais molhada, comida mais molhada? Simplesmente não queria. Não tinha aquela questão de espessura, de textura, nunca teve. Só falando para quem não conhece, né, essa característica também que é gritante no autismo, que é um dos responsáveis pela seletividade, eles têm nojo. Isso. Né? Eles têm nojo por coisas molhadas, coisas mais... Então, assim, tudo que for mais molhado, com a textura mais, né, sim, mais mole, eles têm nojo. Então, eles não querem, eles rejeitam frutas. Né? É muito específico. Quando a mãe, assim, a gente tá fechando o diagnóstico, eu pergunto logo, quais são as frutas que seu filho come? Sim. Que gosta? São as mesmas, gente. Banana, maçã e uva. Pronto. E a uva, ela tem que ser sem a casca, tem todo, né? Então, os 3 principais, assim, frutos. Parece que, eu só quero essas. E tudo que não for essas, eles não aceitam. Né? Tem casos de pacientes também que chegam lá no consultório, Raquel. Sim. No desespero, chorando que o menino só come biscoito maisena. Gente, e é a mesma marca. Se mudar a marca, sim, eles conhecem. Se mudar a marca, conhecem. Se mudar a cor, eles, né? Então, assim, às vezes, uma estratégia aí para as mãezinhas, né? É a questão das cores, né? A criança, ela só gosta de suco de laranja. E ela só gosta de alimentos da cor laranja. Aí as mães, ai, doutora, ele só gosta de suco de laranja, tudo que é de laranja. Eu disse, mãezinha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o suco e a gente compra o corantezinho laranja. Então, é o suco de uva, mas é laranja. E assim a gente vai, né, buscando estratégias, né? A mesma coisa acontece na baixa sonora, né? Tem muitos autistas que eles são sensíveis ao som, né? Sim. O barulho. Eu perguntei com um paciente meu de 30 e poucos anos e ele sempre usa abafador. E eu disse assim, meu amor, qual a sensação? Explica pra ti, qual a sensação assim, do som pra ti? Ele disse assim, tia, pra mim, se a senhora falar um pouquinho alto, pra mim a senhora tá gritando no meu ouvido. Me dá uma desapaciência, fazer assim, me dá uma desapaciência, tia. Aí eu entendi o porquê. Porque como a gente não tem, a gente não sabe mensurar, né, o tamanho, né, disso. E aí, quando ele me explicou desse barulho, que ele falou, eu disse, é mesmo que meu limiar de dor é muito grande. Então, uma picada, quando a mulher vai colocar aqui, eu fico... A mulher parece que eu tô... A mulher tá me matando, mas é porque o meu limiar de dor é maior do que as pessoas comuns. As pessoas comuns é uma picada, pronto. A mesma coisa acontece na sensibilidade do som, né? Sim. E aí, quando a gente vai falando com outras mães, né? Por isso que eu amo conversar com as mães. Se eu pudesse, eu tinha N grupos, né, para as mães. Quando eu comecei os grupos de WhatsApp, era muito bacana mesmo. Porque, Raquel, as mães dizem assim, doutora, o que é que eu faço? Minha filha se desorganiza quando escuta o barulho do liquidificador. Olha, se ligar o liquidificador, a menina se morde, ela se bate, ela se desorganiza toda. Aí uma mãezinha diz assim, Raquel, mulher, é assim, ó, ela bota no rádio, né? Eu adoro que elas vão trocando, elas vão trocando e parece que já são amigas, assim, de anos, né? Aí diz assim, mulher, fala o seguinte, quando tu ligar o liquidificador, tu dança. Eles amam música, eu não sei como é isso, né? Porque eles não gostam de barulho, mas música. É verdade, é verdade. Música eles amam. É tanto que a minha terapia é com música. A gente primeiro brinca e tal, com música para organizar eles. E aí ela disse, dança. Aí a mulher disse assim, essa mulher tá doida. Ela depois dando depoimento, né, dela. Essa mulher tá doida, mandando a gente dançar. Aí ela, eu vou fazer, vai que dá certo. Então, toda vida, quando ela liga o liquidificador,
Aí ela chama a menina e começa a dançar. Pronto. Pronto. Antes era o quê? Era um desespero, né? E hoje não. E hoje ela começa a dançar. Então, estratégia aí para as mães, né? Então, o barulho, né? Secador, o barulho, que são coisas que não dá pra gente tirar o barulho, né? Então, o liquidificador lá, então, tenta ressignificar, né? Aquele barulho. Sim. Mas isso só é possível quando você tem experiência. Que aí as Até coisas... você se encontrar. mesmo que a parte da seletividade alimentar, né? Aí você disse o quê? Não, mano, eu ofereço, né? Mas aí, vamos ver, ela não quer por quê? Porque ela tem nojo. Porque se você notar que é uma comida mais molhada, vamos colocar a comida mais sequinha, né? Vamos fazer o frangozinho frito e desfiar, vamos... Né? Então, assim, criar estratégias e nunca desistir. Eu sempre digo, ó, a gente é brasileira, a gente não desiste nunca, não desiste. Ai, doutora, ai, é um sofrimento na hora da alimentação. Porque, Raquel, como você disse, bate um desespero. Né? Essa mãezinha que o filho só come biscoito, nem água, Raquel. Né? Ele tinha que fazer lavagem. Eu posso tentar fazer lavagem. Né? Porque não tinha como, não tomava, então era soro direto, a coitada já estava com o olho fundo de tanto levar o menino para o hospital. Né? Então, assim, é muito complicado também essa parte de alimentação, que é tão específico deles. Né? Essa parte da seletividade alimentar. Então, a gente tem que conhecer a criança. Né? Eu sempre digo que não é receita de bolo. Né? Eu pego uma criança, eu tenho que esquecer todas e focar naquela criança. Porque naquela criança, aí eu digo, é assim que ela gosta. Não, é assim que ela gosta. E, Raquel, eu faço milagres, assim, eu sou muito grata a Deus, acho que ele me capacita mais e mais em dar dons, né? Porque, às vezes eu tenho que atender de 3 crianças no consultório. Complicadíssimo. Eu cheguei a atender 4 crianças, né, mãezinhas que estão me assistindo aí, né? Aí às vezes pergunta, doutora, se perguntar meu nome, no final do dia eu não sei, né? Por quê? Porque a demanda é muito grande, né? Um abraço aí a todos de Ibaretama também, que é o município que eu atendo, e Quixadá também eu atendo, né? Um abraço aí para todos que estão me assistindo. Então, assim, é muito difícil, né? E ainda bem que tem, né? Eu queria estar todos os dias, né? A demanda só aumenta, mas infelizmente tem minha vida também particular, tem minhas coisas aqui. Então, lá eu só fico 2 dias. E esses 2 dias eu tenho que fazer milagre, né? Eu tenho que estar, assim, ser milagres, né? Então, assim, às vezes eu atendo de 2, 3. Por quê? Porque eu pego um paciente e já estudo ele. Aí eu faço a avaliação, já estudo aquele. Eu digo, ixi, esse aqui dá coisa aqui, que dá coisa aqui. Então, vamos juntar e vamos fazer tudo. Pra gente, né? Mas não é receita de bolo. Né? Não é receita de bolo. Cada um tem sua dificuldade. Um aprende mais, outro aprende menos. E assim a gente vai vivendo com muita emoção, né? Com muita emoção. E aí, amiga, que papo bom, né? É tanta coisa. A gente não para, né? A gente é um assunto. Vamos. Pois vamos lá interagir aí com o povo. Né? Aí, amiga. Mensagens. Aquela irmã, né? Tudo que está sendo falado aí já passou e passa na minha cabeça. Mas creio que Deus, todos os dias, me fortalece. Mente, alma e coração, para que eu venha suportar tudo. Tenho sim dificuldade de se abrir e conversar certas coisas a respeito do que se passa dentro de mim. Amém, irmã típica? Irmã Carla Vera, sinta-se abraçada. Nós compartilhamos na sua dor, compreendemos. E no mais, estaremos sempre aqui, né, Manu? Sim. Com apoio. Precisar de uma palavra, conte conosco, certo? Vocês que estão aí no WhatsApp, né, ainda da rádio, que ainda não me segue, né, meu Instagram é Emano, 2LN Rodrigues, né, depois nós vamos botar aí também na rádio, o meu Instagram, pode mandar mensagem, né, lá eu já acordo, né, Raquel? Bom dia! Tem que ter um dia da Manu. Sou mãe de uma criança autista de 12 anos. Tá escrevendo. Ivanete. Importante também, Raquel, lembrar que essa criança ela vai ser adolescente. Ai, meu Deus. Vamos por etapa, Manu, pouco a pouco. Ela vai preparando, porque eu penso tu já penso como mãe, Raquel, quais seus pensamentos, assim, para quando ela tiver adolescente, adulta? Você já se prepara psicologicamente, né? Para dar o suporte necessário, porque às vezes a gente fala muito em crianças, né?